Juro, respeitar e aplicar a lei, na luta contra a criminalidade em prol da justiça, arriscando a própria vida se necessário for. O senhor seguiu, não fala, na Qualic Serviço de Segurança, tem mais de 10 anos. Isso. Né? Queria que o senhor compartilhasse um pouco sobre suas experiências. A Qualic Segurança é uma empresa de segurança humana, patrimonial, que atende indústrias, bancos, né? Eu fundei ela, eu sou o fundador dela, né? O sócio fundador da época. É uma atividade importante, por quê? Porque ela, basicamente, ela é uma força auxiliar da segurança pública, né? Ela vem para contribuir aos espaços onde a segurança pública não pode estar todo o tempo, né? Ela é regida por uma lei, é a Lei 7.102 do Ministério da Justiça, e ela é fiscalizada pela Polícia Federal, né? Como também pelo Exército, em função do armamento, né? Hoje o Brasil tem, atualmente, em torno de um contingente de vigilantes, profissionais de segurança privada, 3 vezes mais do que tem o contingente da segurança pública, né? Então, só por aí se vê a importância. Sem contar que ela é uma das atividades que mais fornece trabalho, mão de obra, né? Infelizmente, no Brasil, por muitos anos, ela foi uma atividade extremamente amadora, né? Era feita com muito amadorismo, e ao longo dos anos ela foi evoluindo. Hoje já está num nível muito melhor, mas ainda requer muita profissionalização, falta profissionalização, né? Eu lembro que quando eu comecei na minha carreira, um vigilante precisava ter 4ª série primária. Se ele soubesse assinar o nome dele, ele já poderia ser um vigilante. Hoje, nenhuma empresa contrata um vigilante, além de ter que ter a formação na escola de vigilância, não aceita que o cara tenha menos que 2º grau, né? E isso é bastante justificável, porque hoje a segurança tem uma outra roupagem. Ela é muito mais tecnológica, né? Existe uma ferramenta que é a segurança tecnológica e que o ser humano, o vigilante, tem que saber usar, né? Também é importante dizer que ao longo desses anos na Qualic a gente aprendeu muito que pode existir qualquer tecnologia. Isso é muito polêmico, eu sou um defensor da minha tese, mas existem aqueles que não concordam, eu respeito, mas é assim, nenhuma ferramenta vai substituir o homem. Né? Sempre o final da linha é o homem. Tem que ter um homem para operar uma câmera, tem que ter um homem para tomar a decisão, né? Temos tecnologias fantásticas hoje, vídeo analítico que analisa comportamento, reconhecimento facial, temos todas essas tecnologias, mas continuo dizendo, o homem ainda é a última linha de fronteira, né? Eu me recordo que na época de Qualic, o Brasil vivenciou, São Paulo em especial, vivenciou um momento muito crítico, que foi o que o PCC, na época, chamou de salve geral, né? O que foi o salve geral? O salve geral foi quando eles começaram a matar policiais nas ruas, né? Houve uma guerra deflagrada, a população entrou em pânico, o PCC ameaçava incendiar locais, órgãos públicos, indústrias, né? E nesse momento todas as áreas privadas, as indústrias, os bancos e assim sucessivamente, o que aconteceu foi isso, as empresas começaram a chamar para aumentar o número de vigilantes. Ninguém chamou para aumentar o número de câmeras, né? Os controles de acesso, né? Precisava de gente para proteger. Então o homem na segurança é um fator fundamental. O fator humano é fundamental na segurança. Faz a diferença no final. Faz a diferença. Então as experiências na Qualic foram nesse sentido de poder entender o quanto. Então, o próximo tópico é sobre que o senhor participou do projeto de segurança da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Isso. O que aconteceu foi o seguinte: quando houve
o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, que era o presidente da época, determinou que todas as embaixadas e consulados do mundo renovassem, revisassem os seus planos diretores de segurança, né? Os planos de segurança. Eu, naquela época, atuava por uma empresa norte-americana chamada Vance International, que é uma empresa especializada em segurança. O dono dela é o ex-chefe do serviço secreto norte-americano e é genro do Gerald Ford, que foi presidente dos Estados Unidos. Muito bem. E como eu prestava serviço para eles aqui no Brasil, ele me chamou e pediu que eu fizesse o projeto, né? Por quê? Porque havia assim, uma forte tensão no mundo que o Al-Qaeda, na época, atacasse outras embaixadas. E tudo indicava, através dos estudos, que provavelmente eles iriam atacar aonde menos se esperasse, ou seja, em países pacíficos, para criar o caos, né? Então, eu fui chamado e eu fui o responsável por montar esse projeto. O projeto para os americanos de segurança, ao contrário do que ainda infelizmente é no Brasil, é muito profissionalizado, né? Eles exigem que os profissionais que façam isso tenham excelente formação, né? No Brasil, infelizmente, o cara trabalhou na polícia ou prestou serviço militar, ele após sair, quando ele vai para a reserva, ele se sente já em condições de trabalhar numa consultoria ou fazer um projeto de segurança. E não é verdade. Com todo respeito, eles são muito bons na área da segurança pública, mas quando tem que fazer um projeto privado, um projeto de um patrimônio específico, isso traz outras características, outras especializações. Dentre elas é uma análise de risco através de ferramentas, né? Aqui, apenas para complementar, algumas ferramentas que nós usamos, Define, é uma metodologia chamada Define, outra chama-se Mosler, né? Que são duas ferramentas para que a gente possa analisar riscos. Por quê? Porque somente eu analisando os riscos é que eu vou saber o que tem que ser feito, né? Eu costumo brincar e dizer o seguinte, nenhum médico dá o remédio sem antes examinar o paciente, sem fazer exames. Então é a mesma coisa. Todo profissional de segurança tem que ter, acima de tudo, capacidade de fazer uma boa análise de risco para depois dar uma boa solução. Se a análise de risco, que é a base de tudo, não for bem feita, com absoluta certeza, a solução também não vai atingir os objetivos traçados. Então, é que analisa o problema para lhe dar a resolução. Exatamente. É causa e efeito, tá? Um assalto não é uma causa, o assalto é um efeito. Efeito do quê? Efeito porque falta um muro, ou efeito porque faltou um vigilante, ou efeito porque nós estamos com alto índice de desemprego no país, percebe? Então, o assalto não é a causa das coisas, o assalto é o efeito. Então, nós temos que entender exatamente o que você disse, temos que entender quais são as causas daquela doença chamada assalto. Excelente. Então, para o nosso último tópico, né, que foi a participação do projeto da Vila Olímpica do Rio 2016. Legal. Bom, nas Olimpíadas, né, foi contratado uma empresa que, por razões éticas, na nossa profissão, o segredo dos nomes é fundamental, então eu não posso dizer. Uma empresa foi contratada para construir a Vila Olímpica, ok? Muito bem. Na época, o consultor que coordenou toda a segurança dos jogos, durante os jogos, foi um inglês
que foi o mesmo que coordenou os Jogos anteriores de Londres, né? Contudo, o projeto do Brasil da Vila Olímpica, ele era muito ambicioso, que era o quê? Tão logo acabasse as Olimpíadas, o que se ia fazer com aquilo? Então ele ia se transformar num bairro, onde as pessoas iriam morar, iam comprar os seus apartamentos e iriam morar ali. Muito bem. E para isso haveria uma mudança, porque uma coisa é um período de jogos que leva 30 dias. A outra são as pessoas que iriam morar lá, talvez para o resto da vida. Né? E a segurança dos Jogos Olímpicos ia embora. E aí? Então, eu fui o responsável para criar o projeto que chamava-se Vila Olímpica Legado. Né? Que era o quê? Era transformar aquela Vila Olímpica num local de moradia das pessoas com segurança. Né? E um dos conceitos que foi usado o conceito de uma norte-americana chamada Jane Jacobs. O que o conceito da Jane Jacobs fala? Olhos na rua. Quanto mais pessoas estiverem nas ruas andando, quanto mais as pessoas estiverem se movimentando, menor é o risco, menor é a possibilidade de acontecer um ato delituoso. Né? Isso é facilmente observado na nossa cidade de Campinas, por exemplo. Né? Um dos locais mais violentos e mais perigosos de você transitar é o centro da cidade, à noite. Não é verdade? Por quê? Porque as lojas fecharam, porque as ruas estão vazias, não é? O centro da cidade está totalmente destruído, não está revitalizado, então as pessoas não querem mais ir no centro da cidade, preferem ir para um shopping. E o que aconteceu? O centro da cidade ficou abandonado. E quanto mais abandonado, quanto menos pessoas tiver, maior é o perigo daquele local. Tá? Então o que nós usamos lá técnica? Isso é importante saber, porque muitas vezes as pessoas pensam que o analista de segurança, ou analista criminal, como eu sou, nós sempre vamos partir do muro, ou do alarme, da cerca, do homem armado, como solução. E nem sempre a solução é essa. Né? Às vezes uma solução arquitetônica muda todo o cenário. Se eu colocar pessoas na rua, como eu faço isso então? Simples. Crio comércios, onde as pessoas vão poder a qualquer hora vão estar se movimentando nas ruas. Né? Como que eu faço para não ter excesso de velocidade e não atropelar as pessoas, as crianças, as pessoas? Vamos colocar lombada? Não necessariamente. Se eu estreitar a rua, colocar ela mais estreita, o cara não consegue correr. Você sabe, todo mundo sabe que a pessoa excede a velocidade em vias largas. Então eu estreito ela, aumento as calçadas e diminuo a rua. Eu privilegio que as pessoas andem, se vejam, né? E os carros não atropelem as pessoas. Então a segurança na área patrimonial e na segurança privada, quando é um estudo, ela vai muito além do que muitas vezes as pessoas pensam. Né? O nosso trabalho, ela tem uma preocupação em todos os aspectos. Dentre eles, por exemplo, nós estamos falando de roubo, furto. Né? Um dos itens que causa, né, é o tráfico e consumo de drogas, né? de entorpecentes. Muito bem, então, se eu trabalhar e inibir a presença de traficantes, usuários naquela região, eu estou trabalhando o assalto, o roubo, percebe? Então, é importante trabalhar todas as frentes para que a gente possa atingir um objetivo. É isso. Certo. E alguma coisa interessante que o senhor quer compartilhar dessa sua carreira? Muito bem. Ao contrário que muita gente pensa, um analista criminal, ele é um indivíduo que preza ele tem, por profissão, por sacerdócio
da profissão, ele tem que ser um cara que, primeiro, preza a não violência, ou seja, buscar todos os caminhos para que a violência não ocorra. E existe um filósofo chamado Blaise Pascal, e ele retrata bem isso, né? Ele diz o seguinte: a justiça sem a força é inócua, só que a força sem a justiça é tirânica, né? Então é importante que as pessoas saibam que o profissional de segurança não é a princípio um indivíduo violento e nem preza a violência, e muito menos a força. Ele sabe que a força deve fazer parte do processo em alguns momentos, mas ele, por inteligência, ele tem a obrigação de procurar mecanismos que a força seja o último item a ser utilizado, né? Todo trabalho de um profissional de segurança tem que estar embasado no seguinte: se houver a necessidade de uma reação, é porque algo falhou. Mesmo que essa reação seja bem sucedida, houve algo que falhou, porque todo projeto tem que, por obrigação, tá, chegar ao ponto de não poder haver a reação. O nosso papel é esse, é trabalhar todos os mecanismos, primeiro, para que nunca aconteça o delito, e muito importante, que se ele vir a acontecer, nós não tenhamos que usar o conflito. Tá? É isso. Certo. Vamos fazer um bate e volta rápido, né? Vamos. Qual é o maior desafio que você encontrou, ou que você encontra até hoje? O maior desafio é a maior paixão na profissão, que é como eu disse para você, é uma profissão que a verdade de hoje não é mais verdade amanhã. Então é um constante desafio você buscar caminhos para dar solução às coisas. Então, ao mesmo tempo que é o maior desafio que todo profissional de segurança tem, né, também é o que mais apaixona. Por quê? Porque ela não é uma coisa chata, ela é uma coisa que muda toda hora. Então, toda hora é uma novidade, toda hora tem uma diferença. É constância. Exatamente. Então, eu acho que o maior desafio é a coisa que mais apaixona, ao mesmo tempo. Uma personalidade que você admira, que na sua área de atuação? Chama-se Diógenes Luca, né? Ele é o ex-comandante do GAT, né? Ele já está na reserva, ele é um exímio negociador de sequestro. Dentre eles, ele foi o responsável, muito meu amigo, ele foi o responsável pela negociação do sequestro da filha do Silvio Santos. Tá? Ele é um cara excepcional, é um homem, além do profissional, é um homem de caráter ilibado, com valores de vida, e é um ser humano fantástico. Então, mais uma vez, o policial não precisa ser violento, né? Ele pode ser humano, ele pode ser sensível às coisas, mas ele precisa ser, acima de tudo, honesto, correto e ter valores éticos e morais. Isso é a base de qualquer homem da área de segurança. E o seu maior êxito até agora na sua carreira profissional? O maior êxito na minha carreira profissional é hoje ser, a duras penas, com muito trabalho, com muito estudo, ser hoje reconhecido como um dos maiores consultores de segurança do Brasil, né? Eu já recebi alguns títulos sobre esse tema e muito mais eu valorizo todo o sacrifício que houve para que isso acontecesse do que propriamente os títulos, né? Não há prêmio sem dor e sem sacrifício. Então eu acho que isso foi a coisa mais bacana que aconteceu. Mas para um pessoal, seu maior orgulho? Minha esposa. Indiscutivelmente o meu maior orgulho é minha família, mas acima de tudo
a dona da família, né? A minha esposa, não tenha dúvida. Ai, muito bem, essa foi a entrevista do seu Adalberto, né? Muito obrigado, seu Adalberto. Eu que agradeço aí, né? A honra aí de... E aí, guerreiro? Levanta a cabeça. Sua função é louvável, por mais que a sociedade não reconheça. Cumpra seu dever com honra e integridade. E quando chegar em casa, deite e durma tranquilo, pois Deus jamais ignora o esforço dos seus filhos.